E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcius para mais um vídeo de Lendas dos Cinco Anéis. Hoje a gente vai aqui ver a compilação de todo o século II em uma parte única, em um vídeo só, com melhorias no que tange a imagens aparecendo na tela. Então tem muito mais imagem que eu adicionei nesse material, diferente do que as partes cortadinhas, né? No caso, as partes que aqui são compiladas. E também os nomes estão aparecendo na tela, falando tipo, isso aqui, o nome tal que eu citei, se escreve assim. Para que vocês possam também fazer as suas pesquisas em Wix Fandoms, em seu livro de Lendas dos Cinco Anéis e coisas do tipo. Então é isso, vamos para esse vídeo. Bora! Século II, ano 101. A morte de Togashi. Togashi morre e Furukusai assume como o novo campeão do clã Dragão. Porém, Furukusai na verdade é o Kamin Togashi. Ele apenas falsificou sua morte e mudou de nome e identidade, se tornando outra pessoa, pelo menos aos olhos dos outros. Esse ato não foi feito apenas uma vez. Togashi vai continuar a realizar isso por um bom tempo. Então, o tempo inteiro vai mudar o campeão do clã e continuar sendo Togashi. Isso possivelmente é uma estratégia do Togashi para que ninguém desconfie o porquê ele vive por tanto tempo. E para quem não sabe exatamente o porquê ele vive por tanto tempo, será explicado daqui a alguns séculos. Ele não utiliza essa questão de mudar de identidade apenas para se fingir ser o dono do clã Dragão. Uma coisa que ele também faz é se disfarçar de Inu, um encapuzado simples que se infiltrou em uma das cortes imperiais e começou a conversar com o imperador Hantei Genji e falar sobre passado, sobre futuro. Então ele utilizou isso para passar sabedoria para as outras pessoas também. Século II, ano 102. O desaparecimento de Doji. Mesmo que tenha perdido sua imortalidade quando caiu na Terra, Doji, assim como todos os caminhos, tiveram uma longevidade maior. Então, com mais de 102 anos, Doji já havia passado por muita coisa. Ela viveu bem mais do que seu marido Kakita, mais do que seu irmão Hantei, o próprio Shiba, que morreu no próprio dia do trovão, e ela também não tinha mais Shinzo, que havia partido com seu clã para longe. Então ela estava mais solitária do que nunca. A única coisa que o sustentava é que ela viajava regularmente para a casa dos seus últimos irmãos ainda vivos. Porém, as viagens foram ficando cada vez menores, pois Bayushi desapareceu e também teve Akolo, que faleceu. Então, as viagens dela ficou apenas visitar Togashi, indo até o dragão. Mas, como já foi dito, no ano de 101, Togashi falsificou sua morte, e quando Doji chegou até os portões, ela só recebeu a notícia de que Togashi havia falecido. Então ela retornou à sua casa. Então, como um piscar de olhos dos 8 caminhos que caíram no Nijendor juntos, apenas ela e Hida restaram. E ela não visitava Hida, porque ele morava muito distante, com viagens cansativas, e ele tinha muito o que fazer ainda. Então, a única coisa que restou foi ela sozinha, sem ninguém, solitária. Então, uma vez enquanto estava caminhando pelas praias de Kyuden Doji, o palácio da família Doji, quando o sol estava para se pôr, ela ficou em uma rocha perto do mar, apenas com as águas das ondas batendo em suas pernas. Doji observou o pôr do sol do local que ela havia criado e feito seu lar. Então as águas se elevaram com o pôr do sol e bateram nas rochas onde ela estava. Mas quando a água recuou, Doji já não estava mais lá. Seu corpo nunca foi recuperado.
Há quem diga que ela não morreu. As lendas dizem que ela se tornou parte do oceano quando as ondas a cobriram. E com isso, as rochas onde ela ficou pela última vez se tornou um lugar sagrado para o clã Garça. Sempre quando um novo samurai se torna campeão do clã, ele passa uma noite inteira por essa praia, procurando a sabedoria de Lady Doji e rezando para que ela guie ele. A maior dessas rochas ficou conhecida como Descanso da Senhora, e elas eram decoradas com flores durante o Festival do Crisantemo, onde donzelas colocavam essas rosas por lá. E isso é um evento formado por todos os clãs de Rokugan. As superstições dizem que as mulheres que contribuírem com essas rosas, elas terão sorte no amor. Muitos séculos depois, Lord Lua teria sido acusado de ter sido o causador da morte de Doji. Dizem que, ao chegar ao pôr do sol, ele atraiu com sua voz ela para o mar. E por isso teríamos perdido esse caminho. Mas, se isso é verdade ou não, não é revelado. Doji Nyo se torna um novo campeão do clã Garça após a morte de Doji. Século II, anos 103 a 106. Nada de relevante acontece, menos que algumas teorias dizem que na verdade Kuni Nakaro, aquele que pesquisou sobre a mácula, teria morrido na verdade este ano, sendo atacado por uma horda de zumbis nas Terras Sombrias enquanto investigava algumas coisas. Mas não é exato se ele morreu do ano de 100 ou 105. Século II, ano 107. O Relâmpago. O Templo do Relâmpago é fundado. Quando os Mantis chegaram às ilhas, eles começaram a explorar ela e dizem que 7 samurais durante esse ano acabaram por encontrar uma nova ilha e lá descansaram. Todos eles tiveram o mesmo sonho com Ozano-O, onde ele lhe mostrava uma visão do futuro, onde o clã Mantis, o louva-a-Deus, se espalharia por todas aquelas ilhas, o continental de Rokugan e além, para o longe. A última imagem desse sonho, que mostrava uma prosperidade para aquele pequeno clã, era de um imperador do louva-a-Deus, governando um império a partir de um palácio de diamante. Eles ouviam a voz na sua cabeça que era Ozano-O falando: da cidade do relâmpago, o Mantis crescerá. Então o grupo foi acordado por um relâmpago, e no local onde ele atingiu, foi fundada e criada o Templo do Relâmpago, que posteriormente veio a se tornar a Cidade Relâmpago. Século II, ano 108, campeão de Esmeralda não Garça. Pela primeira vez, uma pessoa que não é da Garça se torna o novo campeão de Esmeralda. Esse foi Akado Saito, que venceu o 4º torneio de Esmeralda. Século II, ano 109, nada relevante acontece. Século II, ano 110, o clã Texugo. História diz que o Hantei, o primeiro, viu quando o clã Kirin partiu uma possível ameaça para aquelas terras. Então ele teria, antes de sua morte, passado essas preocupações para o seu filho Genji. E tudo o que o imperador tinha pensado se tornou realidade. As terras foram invadidas, o clã Leão repeliu o ataque e tomou parte daquelas terras. Mas mesmo assim, pelo clã Leão não estar habituado pelaquela terra, não entender nada sobre o local e não ter como cuidar 100% dessas novas terras, tendo que também cuidar das suas próprias, o Hantei Genji percebeu que precisava de alguém que conseguisse fazer aquela tarefa de uma forma melhor. Então ele fez uma disputa de força entre diversos samurais. Aquele mais forte cuidaria das terras do norte para que mantesse toda essa questão da segurança dessas terras e
posteriormente de conter alguma invasão que venha do norte com um desafio de força. Então diversos samurais participaram. E entre os dois principais candidatos nós tínhamos Hida Domogo e Shinzo Mako, um Kirin que não havia partido. Ao final desses testes, Domogo foi o vencedor e pôde criar o seu próprio clã menor, a qual ele batizou de Texugo. Genji batizou o Domogo agora como Ishiro, deixando de lado o seu nome Hida. Então esse clã novo nasceu para cuidar das passagens do norte. Século II, anos 111 a 140. Pequenos acontecimentos. Em 112, Asako Shukan começou uma enorme tarefa de padronizar o sistema de arquivos dos registros do templo dos Asako. Então, por causa dessa questão dele de ter trabalhado tanto para desenvolver esse padrão, ele foi elevado a uma família vassala, que é tipo uma pequena família de ajudantes, digamos assim. E aí nasceu a família Shukan. 115. A fortaleza ancestral do clã Texugo é construída e a família Ishiro é fundada. Porque o Domogo já possuía esse nome Ishiro, mas agora ele começou a passar para frente e criar pessoas assim que ele batizava com esse nome. 119. Asako Shukan termina finalmente a sua tarefa de padronizar toda a biblioteca ali dos Asako, os registros. E essa metodologia é aplicada em todo o clã Fênix. Ele também recebeu a ajuda de alguns Otomo, Ikoma, Doji e Mia. E por causa disso, eles receberam uma fidelidade da família Shukan. 127. Hiruma morre. Figura que foi tão importante para a construção do clã Caranguejo. 129. A relíquia chamada de Olho do Oni é encontrada pelos Colates. Eu já falei antes do Olho do Oni, quando falei sobre os templos que eles criaram, mas foi apenas nesse ano que eles finalmente encontraram esse olho. E isso foi encontrado na Montanha Crepúsculo. Como eu disse, não se sabe de quem era esse olho e como ele foi criado, como ele foi usado. Antes dos Colates, é claro. 130. Nasce Soshi Saibankan. Gravem o nome de Saibankan, pois ele é uma figura importantíssima para o sistema da justiça de Rokugan. Ainda em 130, é nomeado o primeiro grão-mestre dos elementos. O nome desse primeiro grão-mestre era Kaeteru. O grão-mestre dos elementos é nomeado pelos dragões. E ele é uma pessoa, normalmente Ronin, que não possui ligação com nenhum clã e que foi abençoado com um poder elemental muito maior do que qualquer outro Shugenja. Esses que se tornam grão-mestres recebem o título de Naka. Então é o nome dele, antes do nome dele se fala Naka. Então nesse caso era Naka Kaiteru. Esse título não é passado exatamente, tipo, morreu um, já vem outra pessoa com esse título. Não, às vezes fica centenas de anos sem nenhum Naka existente. Até onde se sabe, nós temos 4 Nakas registrados nas histórias de Lendas dos Cinco Anéis. Em 136, nasce Doji Hatsuyu. Essa é uma figura que também foi essencial, assim como Saikaiban, para a justiça do Império. Todas as leis e essas coisas. 137. É construído o mosteiro Garan Kokon Muhui. Século II, ano 141, a morte da Kaimetsuyo. Aos 76 anos, Kaimetsuyo passa a liderança do clã Mantis para seu filho Izarpa para o leste. Muitos meses depois, o seu barco é encontrado ao lado de um navio pirata Ronin e o seu cadáver é encontrado ao lado de vários piratas também mortos. Então, foi uma grande luta, mas ele acabou sendo derrotado ao final. E, ao que parece, nenhum pirata sobreviveu.
Kaimetsu Seido é fundada em memória ao fundador do clã Mantris. Século II, anos 142 a 149, nada relevante acontece, menos uma coisa em 145. O livro chamado Suntao é escrito, e esse nome Suntao foi um ronin muito importante para Rokugan, ele foi o mais famoso de toda a história. E essa escrita, esse livro, era um tratado sobre guerra e muitas vezes era tão valorizado quanto o livro do próprio Hakuda, tá? Então, tem diversas mençõezinhas sobre esse livro, diversas frases deles que são muito interessantes. Então, eu vou deixar o link para você ler algumas escritas, algumas frases desse livro aí na descrição. Vai ter uma partezinha lá chamada Livros do Lenda dos Cinco Anéis. Né? Cada grande clã recebeu uma cópia desse livro, falando para eles quais eram os pontos fortes e fracos desses clãs. E esse é um dos itens mais preciosos de Rokugan, assim, tipo uma história mesmo muito grande para toda Rokugan, é um livro muito especial. Século II, anos 150 a 153. Doji Hatsuo e Soshi Saikaban. Como eu disse, essas figuras foram muito importantes. E como começou toda a história deles, foi em 150, quando Hatsuyo se tornou o campeão de Esmeralda. A primeira coisa que ele fez foi que ele queria pegar uma lâmina para ser a lâmina oficial do campeão de Esmeralda, porque até então não existia isso exatamente. Então ele convocou os melhores ferreiros que ele conhecia para que eles fizessem uma espada. E aí foi demonstrado. Foram 3 grandes espadas. A primeira fez o seguinte: ela dividiu um enorme pedregulho em 2, com apenas um ataque. E a última, feita por uma jovem astuta chamada Ashidaka, fez o seguinte: ela foi até uma cerejeira e a chutou. As folhas caíram, mas nenhuma nem sequer chegou a atingir a lâmina. Hatsuyo escolheu a terceira como a melhor daquelas espadas. O que ele argumentou é que a espada era tão poderosa que as próprias folhas evitaram chegar perto de sua lâmina, então por isso desviaram-se de seu caminho. Essa foi a primeira história de Hatsuyo. Só que em 151, ele passou um ano viajando por todo o Império, estudando as condições, todas as províncias periféricas. E ele descobriu que tinha um local em que as leis eram aplicadas caprichosamente. Então ele ouviu falar sobre uma pessoa chamada Soshi Saibankan, um juiz que era dedicado à lei e totalmente honesto. Então, em 132, o imperador, que não estava gostando nem um pouco da abstralidade do sistema judiciário da época de Rokugan, também ouviu falar sobre o mesmo homem. Então, o imperador secretamente viu um dos julgamentos de Soshi Saibankan e percebeu o quão ele era um grande juiz. Então ele ficou muito impressionado pelo seu método ortodoxo, onde utilizava fábulas para expressar as coisas. Então ele convidou ele para a cidade imperial e junto ao campeão da Garça e também campeão de Esmeralda, Hatsuyo, eles iriam criar um projeto para refinar o sistema legal do país. Então, no ano seguinte, eles se comprometeram a reorganizar e aplicar as leis do Império da forma certa. Então, eles começaram a trabalhar nesse novo projeto. E em 163, esse projeto foi totalmente reformado e posto para que todos de Rokugan agora tendessem a ser novo sistema. Com isso, foi criado os Magistrados de Esmeralda e a Legião Imperial para cuidar dessa questão e parar com esse sistema de juízes que foi absorvido por essa rede de magistrados.
Para finalizar esse ano, Hantei Gengis declara Kurayami Hamura como sendo a nova casa dos torneios do campeão de Esmeralda. Então todos os torneios oficiais seriam feitos nesse lugar, que também pode ser conhecido, que também é conhecido como Dark Endich Village. Século II, ano 154 a 199. Pequenos acontecimentos. Em 160, Naka Kaiteru morre. Esse que foi o primeiro grão-mestre dos elementos. Em 163, Hantei sanciona o Yaijutsu como sendo a forma de resolver disputas entre samurais. Discórdias e qualquer problema que um samurai tem com o outro, se tiver que ser resolvido com luta, será o Yaijutsu. Em 169, Bayushi Tangen recebe um comando do imperador para escrever um livro chamado Mentiras, que fala sobre traições, sobre métodos de persuasões e diversas outras coisas. Os trechos desse livro vai estar aí na descrição, vai ter aí um link para você acessar a página da Wikifandle e lá vai ter diversas frases que você pode usar no seu RPG e que estão nesse livro, tá? 160, Bayushi Tengen morre e seu diário Pequenas Verdades é encontrado após sua morte. O livro, também aí com algumas frases dele, vai estar aí na descrição no link, ok? Explicando mais sobre como foi a morte dele. Aos 23 anos, ele morreu de uma forma repentina enquanto estava numa discussão durante uma corte imperial. E isso no momento que ele estava começando a explicar sobre o seu livro e tal. Como ele morreu foi enquanto ele falava, porque os leões diziam que tudo que ele escreveu naqueles livros é um trabalho de traição. Enquanto Tanjin falava que não havia nenhuma mentira naquele livro. E nesse momento ele agarrou seu braço esquerdo e caiu repentinamente ao chão. Isso criou um caos. Tinham pessoas que diziam que ele teria sido envenenado por alguém. Outros diziam que a morte dele foi apenas para culpar o leão, porque o leão não estava gostando de tal obra. Outros falavam que foi uma traição, né? A própria Garça dizia sobre ninjas, pessoas que poderiam estar ali meio que infiltrados, fazendo parte do clã Escorpião e que teriam o traído por causa que ele estava contando segredos da Ordem dos Ninjas. Já a Fênix falou que era só as fortunas, foi o desejo das fortunas que ele morresse e que não tinha mais discussão ali que decidisse o que aconteceu. A sua morte não foi explicada até hoje. Em 175, Soshi Saibankan morre e ele é nomeado como a fortuna da justiça, a fortuna do magistrado e dos juízes. Todos os juízes de Rokugan começam a ser chamados de Saibankans. E a rede sombria de contatos que magistrados começaram a criar foi batizada de Rede de Saibankan, em homenagem a ele. Em 179, a Academia Soshuro Butei é fundada por Shosuro Taizuki. Isso que era uma escola de atuação. Em 183, Doji Hatsuyo, que foi grande amigo de Saibankan, falece. E 198, Hantei Gengis dá o espelho abençoado que mantinha aquele contato com o clã Kirin, mas que já tinha sido perdido há muito tempo, ao Shosuro Daimyo da época, como um presente de coração a eles. Ele jurou guardar esse espelho, a família inteira guardar esse espelho pela própria vida. Século II, ano 200. Fagulha Naga. Kaiu Sudaru era um Ji-samurai que estava sendo forçado a trabalhar de pedreiro para que pudesse sustentar a sua família. Mas sua habilidade falhou em agradar um daimyo do clã Escorpião e, por causa disso, ele pegou o único filho do Sudaru como recompensa pelo um trabalho inacabado.
Sundaro seguiu com a esperança de resgatar seu filho, mas com nenhuma ideia na mente de como poderia fazer isso. O Senhor Escorpião e seus seguidores passaram uma noite próximo à floresta Shinomen. Lá, eles amarraram o menino em uma árvore para o atormentá-lo. Vendo toda a situação, mas não entendendo direito o que estava acontecendo, alguns nagas remanescentes que ou tinham saído de seu sono ou nunca tiveram em si adormecido, atacaram e mataram os escorpiões. E ficaram de guarda ao lado do rapaz assustado. Mais tarde da noite, o garoto começou a ouvir a voz de seu pai, gritando o seu nome. E assim ele se abriu de emoções. Nesse momento, os Nagas entenderam que era uma boa situação e que precisavam ir embora, então se esconderam de volta nas florestas. O Naga principal que salvou o garoto se chamava Mará, e foi a primeira vez que um cidadão humano viu e ouviu sequer falar sobre o Naga e chegou a visualizá-lo. Então, a partir desse momento, os Nagas foram integrados na cultura e em contos de Rokugan, ainda possivelmente como um mito ou uma lenda. Como homenagem às criaturas que salvaram seu filho, Sudaro pegou uma pedra gigantesca e trouxe das terras Kaiô até a localização em que ela atualmente se encontra. Possivelmente dezenas de cavalos foram utilizados ou ele empurrou com suas próprias mãos algo que deveria ser feito por cavalos. O seu filho também o ajudou quando levou até a pedra no campo e esculpiu algo magnífico, Arco Tori, que é resultante no hoje em dia chamado como os Portões da Persistência. E aí, galera, gostaram dos vídeos, do vídeo no caso, que é uma compilação? Bom, eu gostaria que vocês vissem os links aí na descrição. Primeiro um vídeo, um link de ajuda que eu quero que você abra no seu navegador, deixe mutado e deixe ele tocando para que o algoritmo do YouTube consiga ficar de boa com a gente, porque a gente está chegando perto de bater todas as metas de monetização e a gente precisa de mais horas assistidas. Então você deixa rodando e vai fazendo suas outras coisas, ou assiste, né? Dá uma revisada aí nos conteúdos do canal. Bom, outra coisa também que eu quero aí que tá na descrição é uma campanha minha que falava sobre coisas do século I e ainda tô deixando o link aí para quem quiser ver, é Alvorada Imperial. É uma campanha, eu acho que diria que foi a melhor campanha que eu trouxe para o YouTube. Então, e fora isso, nós temos também links de músicas de Lente Canéis, essas músicas que são tocadas aí no fundo. Depois de um tempo vai começar a aparecer novas músicas, tá? Então, porque eu tô começando a preparar novas, e não só de Lente Canéis, outros RPGs também vão estar nela, e vocês podem utilizar da forma que você quiser, na sua campanha, no seu jogo, o jogo programado, qualquer coisa do tipo, você pode utilizar essas músicas, elas não vão dar copyright para vocês. E por último, mas não menos importante, o link que te levará até um dos vídeos sobre o meu RPG, o RPG que eu estou escrevendo e que tem parte da forma que eu escrevo a história bem semelhante a Lenda de Anéis, de contar o nome de cada uma das pessoas, de escrever quem é essa pessoa, de quando ela viveu até quando, quem eram os pais, quem são os filhos e tal. E aí você vê lá cada um dos séculos, tipo, tem lá a data, o ano e fala sobre alguma coisa que aconteceu nesse ano. Aí tá, esse ano aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, mecânica é bem diferente, mas nessa parte aí lembra muito Lennon Canais. Então é isso aqui que eu falo com vocês. Foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.